Beleza, galera? Estamos aqui, Blockbuster, 2 quadrinhos, Splash Page e Redação Multiverso, e a gente vai falar um pouco sobre o que está rolando em Rebirth. Nesse vídeo a gente vai falar sobre Detective Comics, que retorna uma numeração lá, 900 não sei o quê. Não é bem Rebirth, E mas vamos, não é bem Rebirth, mas tá ali, e vamos falar também sobre a Mulher Maravilha. E a Mulher Maravilha está confusa. Roda a vinheta. Bom, então, saiu nos Estados Unidos essa semana, né, um novo número de Detective Comics que traz o segmento de uma história do Batman que, particularmente, eu achei agora, li um gibi do Batman, tá ligado? Em comparação àquele primeiro lá, que ele tava fazendo, né, as barras dele no Batman Rebirth. em comparação a Batman Rebirth, aquilo é muito melhor. A gente tem o clima de Gotham City, a gente tem algo que eu acho que é o diferencial do Batman, que são os coadjuvantes aparecendo bastante. A gente tem todo aquele circo, aquele freak show que cerca o Batman. Emerson, o que tu acha que pode vir dessa saga? Porque eu, aliás, apesar da história ser legal, dos personagens, eu não levei muita fé no final. Cara, o final, e aliás, toda a estrutura do roteiro, e muitas tramas paralelas, muitos personagens com subtramas, mas todos eles bem situados, né, cara? Acho que o roteirista foi bem feliz com esse roteirista, é o James Tynion, que é o cara que já vem fazendo os Batman Eternal, o Batman Robin Eternal, que é, e parece que ele não vai fugir dessa estrutura. Ele vai trabalhando numa revista quinzenal da mesma forma que ele vinha trabalhando nas semanais. Vários arcos correndo em paralelo. De certa forma, um pupilo do Scott Snyder, né? Exato, é ele, assim, o James Tynion, assim como o... Deu um branco agora. Outro roteirista? Kyle Higgins. A gente deixa ele pensar, olha o seu Tá. lado. Assim como o Kyle Higgins, o James Tynion também é um pupilo do Scott Snyder e segue bem a característica do Snyder. Ele trabalha bem com subtramas, gosta de trabalhar personagens em complexidade, mas também ele acaba, pelos Batman Eternal, a gente já viu isso. Ele gosta de retomar coisa que o Snyder fez há pouco tempo, então eu tenho medo que, como o Vinícius sugeriu, apareça de novo um irmão do Bruce Wayne ali no... pra tocar adiante por aquele gancho no final. Mas a coisa, mesmo não sendo irmão de Bruce Wayne, também é família, né, cara? Então, o que tu achou dos personagens escolhidos? Porque o Batman é assim, ele tem 30 pessoas que podem ajudar ele a fazer qualquer coisa. E ele escolheu a Batwoman, ele escolheu a Órfã, o Red Robin, a menina aquela que é loirinha, que eu sempre esqueço o nome, que é a salteadora, hacker. salteadora no original, em português, spoiler no original. Spoiler no original. Stephanie Brown, eu também tinha esquecido. E o mais inusitado. E o mais legal de todos, que é o nosso amigo Cara de Barro. Cara, eu achei um time legal, porque cada um vai ter uma função ali, e a do Cara de Barro é um alívio cômico. Sim, cara, a cena que todo mundo pula jogando a bate-corda, aí ele olha, tipo, como é que eu vou fazer isso? Que merda, todo mundo no ar pulando e ele... não vai rolar. Muito bom. Cara, assim, sendo sincero, eu vou ser meio chato, assim. Eu não tenho tanta paciência, assim, pra coadjuvante do Batman. Parece... Mas é o mais legal. Eu não acho. Eu acho mais legal. Que o Batman. Concordo, Com certeza. Cara, o Mais mais legal legal que o é o Batman? Cara, Não mais legal que o Batman. Mas o Batman, o melhor Batman é o que tem a Bat-família. Ah, E não é nenhuma questão de Bat-família. Eu sei que eu gosto de brincar com pessoas. Pensa em 3 histórias do Batman que tu acha legal. Aí vai o sujeito vai me dizer, eu gosto de A Piada Mortal, eu gosto de Cavaleiro das Trevas e eu gosto... O Longo Dia das Bruxas. O Longo Dia das Bruxas. Filho, então tu gosta de uma história do Coringa, que o Coringa faz uma maldade pro Gordon, e tu gosta de uma história do Duas Caras, que retrata toda a questão do universo mafioso de Gotham. E o Batman tá ali, entendeu? O Cavaleiro das Trevas, assim, tu tem uma história centrada no Homem-Morcego, mesmo assim com um circo de horrores na volta grande. Então, o que é bacana, na minha opinião, do Batman é todo o universo que o cerca. Isso é o grande diferencial dele como personagem. Não, eu não acho tão ruim, mas é que eu penso assim, a gente recém saiu do Batman Eternal, que foram 52 edições focadas na Bat-família. E teve o Batman Aí Robin teve o Eternal. Batman que não chegou ainda aqui, aí de repente o cara vai trazer de novo o grupo. É legal, e é uma coisa até única, né? Não é uma coisa comum pra Detective Comics abordar a Bat-família, né? Claro, é que agora, na verdade, a gente não tá vendo exatamente Detective Comics, a gente tá vendo Batman Eternal 3. É. Porque é o mesmo roteirista com a mesma dinâmica, basicamente os mesmos coadjuvantes, com a diferença que agora a Stephanie Brown está estabelecida, que foi estabelecida, se eu pensar que no primeiro Eternal foi estabelecida a Stephanie Brown,
no segundo foi trazida de volta a Cassandra Cain como órfã, parece que os dois Eternals estavam sedimentando a base dessa equipe pro Detective. Cara, Cassandra, que personagem. Cara, ela é a melhor que Batgirl. personagem. Bárbara Não, Gordon, com baita certeza. oráculo, personagem extremamente importante, mas como Batgirl, desculpa, Só Cassandra deixa eu Cain explicar é então, a a melhor. importância pro roteiro, então, dos coadjuvantes. O Robin, por exemplo, ele apareceu nas histórias do Batman porque o Batman precisava de alguém pra conversar. Ele tá lá pra mostrar as motivações do Batman, por que ele tá fazendo tal coisa, porque os coadjuvantes necessários pra refletir o personagem. Não, claro. É, claro, né? Não, Quanto como mais- narrativa tem, Quanto claro. mais espelhos tiver do personagem, mais visões do personagem Mas tiver, eu mais rica a acredito história. que o Robin até não foi só por isso, ele também pra ter pessoas jovens circundando o Batman, Sim, com certeza, pra pra uma identificação do do jovem leitor, leitor. com Se certeza. queremos novos leitores, não dá pra ter certeza. só o Batman. Não, meu tempo é curto. Geralmente, meu tempo é muito curto. Aí eu tenho duas opções. Eu tenho o Batman do Tom King, que é um cara super, que eu gosto muito, eu gostei dos roteiros Aquele dele. que fez aquela Batman Rebirth da semana passada. Não, o Batman 1 tá legal dele. Eu não li um ainda. E ao mesmo tempo a gente tem o Batman e seus amigos. Aí eu prefiro o outro. Mas não acho tão, eu leria. Mas o meu destaque, cara, é o Batman do Ed Barrows. Cara, é bizarramente incrível. Cara, ele é genial. Vamos combinar. A narrativa dele é genial. Não é só o desenho, as figuras dele. A forma como ele monta uma página. A cena do Batman, uma splash page do Batman, cara, é lindo. Quem deve quase infartar é o pessoal que faz a conversão pro Comixology, pra versão digital, porque eu conversava com o Daniel HDR há pouco tempo e existe toda uma lógica nos quadrinhos da DC agora para que as páginas não corte balão, não corte pedaço de pessoa na diagramação na hora de passar pro digital, pra tela. Essas do Barrows, que o cara não, esse cara vai sofrer pra conseguir encaixar, mas dane-se. Tá lindo, tem que pensar, o quadrinho impresso tem que ser pensado pra impresso mesmo. Cara, melhor desenhista do Batman nos últimos anos. Né? E o Esse primeiro Batman brasileiro a assumir oficialmente como desenhista titular de um título do Batman e do mais importante título do Batman. Uma salva de palmas. O Ed é meu melhor amigo que e é- Capullo, melhor que David Finch, Tony Daniel. Qual é o cara que fez o Eterno, a maior parte? Que é um cara que é bom. Jason Fabuk. Jason Fabuk. Conseguiu ficar melhor ainda que ele. Cara, e assim, eu tenho o maior orgulho de ser amigo do Ed Barrows, sabe? Então, pô, fico feliz duas vezes, por ver um desenho bem desenhado e por ser o meu amigo que tá lá sendo o primeiro. Guilherme, a gente tem ali em Detective Comics uma importância muito grande na utilização da Batwoman e também na escolha de protagonistas, de coadjuvantes femininas que possam apresentar coisas diferentes ao roteiro. Essa personagem, a Batwoman, o que Vai, então. tu não acha que ela venha Vai, agregar? então, só vou cortar que eu esqueci de um detalhe importante. Falei que ele é o primeiro, mas a gente teve Rafael Albuquerque e Rogério Antônio antes. Só que não como oficial. Então ele não é o primeiro. Então ele é o primeiro. Ele é o primeiro? Ele é o primeiro. Falou. Ah, eu falei regular. É isso que eu quero perguntar pra Regular vocês. oficial. Pra evitar depois tá lá na frente do vídeo e ter que voltar. Tá, beleza. Guilherme, a gente. Olha lá, vai entrar alguma coisa que tá passando então. Guilherme, a gente tem aí a Batwoman, que eu acho uma personagem muito interessante, e escolha de protagonistas não, de coadjuvantes femininas que possam representar aspectos diferentes até, numa fase onde essa questão de empoderamento da mulher tá bem sendo discutida, trabalhada, às vezes exagerada, às vezes com uma pegada muito certa. E eu acho ela uma personagem que não tinha no universo do Batman até então. Ela é totalmente diferente, aquela questão militarizada dela. Como é que tu imagina que ela pode agregar nessa história, assim? Na verdade, nos anos 50 teve uma Batwoman, que era também a Cat Kane, que era pra aliviar, digamos, o clima homoafetivo do Batman e do Robin. Ela era prima também do Bruce Wayne? Ela era prima do Bruce Wayne. Era filha de um agente secreto. Tinha a Bat Kane, que daí era a Batgirl, que era a namorada do Robin. Que foram reincorporadas na cronologia há Foram pouco tempo. temporada. A Labareda, né, no caso, que era a Bat Kane. Exato. E a... E a Cat Kane era uma agente secreta do Batman Incorporated. Exato, que Morrison tinha sido trouxe. a Batwoman. O Morrison conseguiu mais ou menos incorporar na cronologia. A La Morrison. Mas eu acho interessante colocar um aspecto diferente da Batwoman, da Cat, né? Porque ela tem também o negócio da questão. Eu não sei como é que vão colocar a questão da questão nessa história. Mas tem o relacionamento dela com a Renée Montoya, que eu acho que é uma das melhores personagens da cronologia do Batman. eu sou assim, fã. pelo menos das mulheres, eu acho. Eu acho ela incrível, E incrível. nos 952 ela vinha sendo jogada pra escanteio totalmente. Não vejo como ela vai ser a nova questão, uma vez que o questão tá vivo e com uma origem totalmente diferente agora. Só sobre a Batwoman, que eu achei legal é que ele conseguiu trabalhar ela, não como... Isso agora eu falei mal dos coadjuvantes do Batman, mas
nessa revista ele conseguiu trabalhar ela de um jeito que o Batman chega pra ela, não, eu não quero tu como ser uma Robin minha, eu quero que tu assuma, porque tu tem Tipo culhão. assim, ó, tu é foda, fulano, olha que eu sou... rapaz, eu já sabia que tu era muito tempo. Sabe? Tá louco, legal. né, cara? Pelo amor de Deus. Então ele conseguiu trabalhar Essa ela louca. do jeito que tu acredita no potencial de cada personagem ali, né? No entanto, nem só de Batman vive o mundo. E Rebirth trouxe a nós também a primeira história da Mulher Maravilha. E ela tá meio perdidinha. Ela deu tanta giradinha pra se transformar em Diana, se transformar em Mulher Maravilha, que ficou tonta já. Eu não sei, mas eu tô totalmente perdido depois de ver Aquela essa viagem de ácido que ela pega o laço, pergunta as coisas pra ela mesma. Aquilo foi, mas foi uma sacada Não, genial. foi bacana, Mas foi pra quem bacana. leu a fase do Pérez, a fase lá do John Byrne, a fase desenhada pelo Deodato, qual não me recordo o roteirista, e a fase agora Azarello e do Fink, e agora pega isso, cara, faz todo sentido ela estar confusa, porque a origem e a fase dessa do Greg mulher, Rucka. a fase do Greg Rucka e ainda aquela fase final pré-952, que ela ganhou uma jaqueta e esqueceu de tudo. Gente, a origem dessa mulher muda a cada 15 dias, ela tem que estar confusa. E antes que eles comecem a falar da gramatura do papel, cara, a primeira metade dos desenhos é horrível. Horrível. O olho da Mulher Maravilha tá amassando o rosto aqui, cara. Pelo amor de Deus. Depois melhora, né? Depois melhor. O desenho é lamentável, dá pra definir com uma palavra. E eu acho que esse Rebirth, ele simboliza algo muito legal pra DC Comics. Porque a gente tem o Greg Rucka, que é um cara que tá voltando pra DC, um cara que ficou um tempo afastado e ele tá em alto nível também. Ele tá trabalhando em Lazarus, uma série hiper elogiada, né? Um cara que sabe escrever trama policial. Ele era um cara que escrevia Mulher Maravilha e foi um cara que, junto ali com o Grant Morrison, com o Jones, tocou o barco da DC por muito tempo. Então a gente tem aí a DC com os 952 que não foram tão bacanas assim, estão tentando retomar com o Rebirth e colocar o cara de volta no Mulher Maravilha. No especial Cara, que sensacional no isso. especial que a DC fez pra apresentar as equipes criativas, cara, quando esse louco entrou no palco, foi ovacionado, assim. O pessoal entrou em delírio, assim. Eu acho que só perdeu pro Scott Snyder, que tem algum contrato que as pessoas devem aplaudir o Scott Snyder toda vez que ele chegar no palco. Né? Mas é engraçado, porque a DC tinha recém-lançado do Legends of the Wonder Woman pela René DeLise. E agora já tá lançando uma nova que a René DeLise ia explicar a origem da Mulher Maravilha numa minissérie, em 8 partes. E agora o Rucka vai fazer uma nova origem, então... Não é nova origem. Eles vão retomar a origem clássica, a origem icônica dela. Ela é feita do barro, não tem pai Deus. E aí Foi tipo assim, eu tava na não reunião. entendi aquele gibi no final, Não, cara. eu Isso tava é na muito reunião louco. dessa questão, Guilherme. Eu tava na reunião. Falaram assim, ó, filha, senta lá, Greg Rucka, tá? Senta lá. Não, mas acho que o vai Rucka botar voltou Rucka assim, ó. de volta. Aqui, ó, Senta voltei. lá. O Rucka, eu volto, só tem uma coisa. Tudo que fizeram depois de mim é terra paralela, não aconteceu. Ok, Rucka, chega aí. Foi assim. Não vamos esquecer que Rucka foi o cara que fez a Mulher Maravilha matar o Maxwell Lord. É que a Mulher Maravilha do Greg Rucka, ela não é aquela Mulher Maravilha embaixadora da paz que a gente tá acostumado. Ela, como o Guilherme falou, ela matou o Maxwell Lord na cronologia pré-952, que talvez isso agora volte a valer. Ela matou a Medusa ela cortou a cabeça da Medusa com uma espada. Cara, essa Mulher Maravilha do Greg Rucka, ela se aproxima da Mulher Maravilha do Azarello, só que assim, ó, muito mais violenta. E brutalidade. Como? E brutalidade. A brutalidade dela é um negócio absurdo. E fora que ao mesmo tempo ela tem uma noção de justiça muito clara. Pra ela tá fazendo o que ela tá fazendo para cumprir a missão dela de fazer a paz, seja pelo meio que for. A paz é o fim, mas o meio ela vai usar o que for necessário. Resumindo, é uma Mulher Maravilha maneiríssima. É a Mulher Maravilha que eu gostei mais de ver na minha vida até hoje. Foi a do Greg Rucka. Gostei da Azarello, claro. Só que eu acho que depois do que os Sims fizeram com ela, cara, só passando a borracha no 952. Não tem como consertar. Só pra constar, acho que era legal a gente dizer, né? A história, ela reconta um pouco da origem. Eu acho legal de ler que os recordatórios do Rucka mostram como ele conhece a personagem. Então ele te coloca dentro da cabeça dela, te apresenta os dilemas, a origem, até o ponto que ela tá confusa. Ela não sabe se a origem dela verdadeira é a origem do barro, ou se a origem verdadeira é a do Azarello, onde ela é uma filha bastarda de Zeus. É que Esse não tem esse o dilema. cabimento, como ela fala, a embaixadora da paz ser uma deusa da guerra. Isso não cabe. Ela que acontece sobre isso, não tem sentido. Ficou um pouco estranho. Não, e a ponto de, nas lembranças dela, ter a Hipólita morena e a Hipólita loira, que é a diferença das versões. Então não é só uma questão de, me contar uma verdade ou não. Aquilo que eu me lembro é real ou não é real? O texto do Rucka, inclusive, é bem bacana, né? Porque ele acontece o negócio dela ser a deusa da verdade e a deusa da guerra ao mesmo tempo, né? Como vocês falaram. Sim.
da paz e tal, e o jogo de palavras que ele usa é bem interessante também, os questionamentos. E o que isso indica? Pra mim, isso aí já tá indicando, não é só o Flash, mas pra mim essa história da Mulher Maravilha tá indicando já o dedo do Dr. Manhattan. Eu pensei Nessas a mesma lembranças coisa. duplas. Mas eu só espero que eles não digam assim: ah, não, mas isso aí foi tudo um vilão que botou na tua cabeça, tu nunca foi a deusa da guerra. Não. Mas é que isso vai me resolver um problema do Wally West também, do fato do Barry lembrar do Wally atuando com os Titãs e o Wally lembrar do pré-952. Daqui a pouco o Wally também vai ter duas memórias e vai começar a pirar. Todo mundo pode ter isso. Boa. Todos no universo podem ter É isso. pra isso que a gente botou o Emerson aqui nesse programa. Então, Deus. contradizendo o Clayton, é confuso. Concordo que é confuso, mas ao mesmo tempo que é confuso, abre um leque de possibilidades pra consertar o resto. Greg Hook é um gênio. É intencional ser confuso. Então é isso aí, gente. Mulher Maravilha está confusa. Segundo os grandes apreciadores de Greg Hooker, isso pode ser bem legal. Segue acompanhando os vídeos que a gente está fazendo toda semana aí, falando sobre DC Rebirth. Não esquece, curte o Redação Multiverso, assina o Dois Quadrinhos, lê o Splash Pages e assina o canal, assina o Blockbuster. Em breve, Comic Con RS, a gente vai estar trazendo tudo que vai ter no evento esse ano e também um programa especial sobre V de Vingança e a importância de David Lloyd. Tchau.